Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai ver o vídeo. Nossa terceira aula de dependência do nosso terceiro bimestre, né? Vamos dar continuidade aos indicadores sociais, à qualidade de vida. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente identificar quais são as causas e, a partir dessas causas que causam a má distribuição de renda, o que traz de consequência para o Brasil e para o mundo. Lembrando que, se eu comparar, o mundo vai ser um mundo subdesenvolvido e o Brasil como um país subdesenvolvido, ok? E vamos entender um pouquinho como que os indicadores sociais, os indicadores econômicos, eles funcionam para mostrar como está a qualidade de vida da população. E aí eu estou falando do Índice de Desenvolvimento Humano, que vai medir longevidade, expectativa de vida, que nós já estudamos, vai medir a qualidade da educação do país, vai medir a distribuição de renda, como nós vamos falar um pouquinho, ok? Então a aula de hoje é bem importante, pois ela começa a mostrar que a distribuição de renda no Brasil ele é muito desigual. Nós falamos isso no outro vídeo, né? O índice Gini é um índice que mede a pobreza no mundo, a pobreza no Brasil. O Brasil fica sempre acima de 0,6, né? Quanto mais próximo a 1, pior é a distribuição de renda. Nós temos que pensar assim, ok? Então essa distribuição de renda é uma das principais causas do aumento da pobreza, né? da dificuldade econômica aqui no Brasil. E se tem causa de dificuldade econômica, vai causar uma falta de alimentação. Essa distribuição de renda, ela vai prejudicar a educação, ela vai prejudicar as políticas públicas feitas no país. E aí, como é que a gente faz para mudar isso? Primeira coisa é o poder público. O poder público ele tem que distribuir renda. Distribuir renda é através de emprego, né? Então, políticas sociais adotadas para cada um ter um salário mínimo. Primeiro emprego. Ou emprego para pessoas aposentadas, pessoas deficientes. Como nós temos, isso se chama programas de transferências de renda. Um exemplo, o Bolsa Família, Bolsa Escola, né? A gente quer acabar com a população que está abaixo da linha da pobreza, que nós chamamos de miseráveis, né? Não a palavra pejorativa, é a dificuldade de se manter uma criança na escola, manter condições de higiene dentro de casa, uma água limpa para você poder consumir, uma alimentação adequada, né? Sabemos que hoje nós nos alimentamos tão mal, mas tão mal, que está acontecendo o inverso. A gente está tendo obesidade por conta da baixa qualidade da alimentação. Então as famílias carentes estão cada vez mais se distanciando, né? E aumentando essa população. Então por isso que a gente precisa entender esses indicadores sociais. E aí a gente começa a falar que as políticas públicas vão atender essa necessidade. O tipo escolhido de políticas públicas tem a ver com o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, né? A gente vai ver que o Brasil ele não tem um PIB tão ruim. O Brasil é o 8º maior PIB do mundo, só que a distribuição de renda, que é outra coisa, né? A gente vai ver que a riqueza ela fica na mão de poucos e a pobreza é mais de 80% da população brasileira. E isso é uma dificuldade muito grande. Então, a gente vai ver que transferência de renda é só entre empresas nacionais e internacionais, ou a que a gente chama de transnacionais. Salário mínimo pago às pessoas, né? A tendência, né, por nós sermos um país com um viés escravocrata, né, o salário sempre ele vai se calculando por baixo. A gente sempre fala de salário mínimo. A gente nunca fala de um salário suficiente, um salário digno, em que a pessoa possa manter
a sua saúde, a sua casa, a sua alimentação, a sua qualidade de vida, que é o objetivo desse nosso estudo, tá? Então, para calcular o índice de desenvolvimento humano, a ONU, ela criou 3 indicadores. O principal dele é saber a renda de cada habitante, né? Se o habitante tiver, se a pessoa, né, o habitante não tem problema, tiver uma renda ajustada à realidade do país dele, a gente vai começar a juntar para calcular. Grau de conhecimento baseado na escolaridade, o segundo indicador, né? Questão de prova, questão de Enem, tá? E expectativa de vida ou longevidade que está relacionada à saúde. Então veja só, eu tenho renda para poder manter escolaridade e saúde, então é a base para que eu possa falar que o Brasil tem um bom IDH ou um IDH ruim, IDH alto, IDH médio, tá? O IDH muito alto, como os países que está no topo, que é a Noruega, e o Brasil, que tem um IDH classificado como médio, mas de médio para alto, mas nem todo mundo tem a mesma renda, nem todo mundo tem a mesma qualidade de vida, né? Sendo que para a gente poder pensar no IDH, porque pensar no IDH brasileiro, eu tenho que fazer um IDH por município. Eu não posso pegar o IDH do Brasil e juntar a renda, a escolaridade de todas as pessoas e falar que tem essa qualidade, porque não vai apresentar um IDH de médio para alto, né? Vide aí as reportagens que nós temos conversado. Então, o mais adequado para o Brasil é o IDH-M, que vai avaliar o desenvolvimento de cada município. E, muito triste falar, mas aqui no nosso próprio município de Nova Iguaçu, Paracambi, Mesquita, os municípios da Baixada Fluminense, eles têm passado uma dificuldade muito grande quanto à alimentação, né? Cheguei a comentar sobre um chefe de família que ganha R$ 50 por mês. Imagina como é que a gente vai medir esse índice de pobreza. Então, observando isso, a gente pode falar que a ONU também, ela incluiu algumas tarefas, né, definidas pelo Banco Mundial sobre o bem-estar da população. Baseado nesse bem-estar, a gente começa a pensar em criar alguns relatórios para a gente ver quem é que está abaixo da linha da pobreza, quem é só pobre, né, porque a classe média no Brasil está sumida há algum tempo, né? Pessoas que têm emprego conseguem consumir. Pessoas que não têm emprego, não têm renda, estão subnutridas, estão obesas por conta da subnutrição, porque a comida mais prática é a mais barata, né? Então a gente fala que definir o IPH, Índice de Pobreza Humano, ou Índice de Pobreza multissensorial, multidimensional, ok? Então a gente começa a pensar que como é que eu vou medir isso? O índice multidimensional, multissensorial. Indicadores vai ser mortalidade infantil, nutrição, matrículas nas escolas, avaliação de como é a residência, se a residência tem banheiro, se a residência tem gás de cozinha, gente. Olha isso, tem pessoas que ainda se alimentam fazendo a sua comida com lenha. E muita gente no Brasil, tá? Se a casa tem piso, se a casa tem eletricidade, se a casa tem água tratada. E isso a gente vai medir o índice de pobreza da família. E a realidade é muito triste, tá ok? Então, a partir disso, a ONU ela cria os objetivos do milênio. Objetivo de desenvolvimento do milênio, né? Lá no ano de 2000, a conferência com 189 países, tá? Dentre eles o Brasil presente, né? Eles começaram a criar um compromisso para reduzir a extrema pobreza, tá? A fome, a mortalidade infantil, igualdade de gênero, que a gente tem falado muito sobre isso, tá? As mulheres nas mesmas condições de igualdade para sustentar a família, para trabalhar,
para ser chefe de empresas, tá? Combater epidemias, como tem aparecido muito, né? O Brasil está voltando doenças como o sarampo, que já estava extintas aqui no país. Melhorar a saúde materna das mães, expandir o ensino básico, né? O ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o médio, né? A gente chama isso de ensino básico, tá? E a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, esses foram os 8 objetivos que a ONU ela colocou como meta para que no ano de 2015 nós pudéssemos falar que a gente atingiu. Só que a gente não conseguiu atingir esse objetivo. A ONU em 2014 publicou que parte desses 8 objetivos foi cumprida, mas muitos países ainda não. E aí, em 2015, teve uma outra reunião para que ficasse definido para, a partir de 2030, nós pudéssemos ter uma renda equilibrada, uma dimensão econômica equilibrada. Será que vamos conseguir chegar lá em 2030 com mais igualdade no mundo, no Brasil? Então, esses objetivos buscam o desenvolvimento de forma equilibrada, tá? E aí, então, de 8 objetivos, nós passamos a ter 17 objetivos. E os maiores deles são erradicar a pobreza ainda, acabar com a fome, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade para todos, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, tá? Energia limpa para todos, né? Não podemos esquecer isso, né? Porque tem muita gente que usa lenha, usa lampião para iluminar em casa. O 8º, trabalho para todos. O 9º, condições financeiras, industrialização, renovação de infraestrutura, redução da desigualdade, a 10ª, cidades sustentáveis, a 11ª, 12ª, produção responsável ou sustentabilidade, a 13ª, ação para que não ocorra mudança climática, vida marinha, 14ª, manter a vida marinha, vida terrestre, 15ª, paz, justiça social, acabar com a injustiça, a 16ª, e a 17ª, nós precisamos de meios de divulgação científica, tá? 17 características para que a gente chegue em 2030 com um país ou um mundo mais equilibrado. A gente se encontra, conversa mais um pouquinho daqui a pouco na nossa aula.